No crepúsculo do sertão, onde a poeira ancestral se mistura com a luz fria das telas digitais, Lâmpada Negra, o líder enigmático do cangaço renascido, urdia um plano audacioso que ecoaria pelos confins virtuais e reais. O bando, sob a sombra de Lâmpada Negra, infiltrou-se nas redes sociais, tecendo uma teia de mistério e sedução. Cada movimento cuidadosamente coreografado, cada mensagem cifrada lançada como isca para o público curioso. A saga do cangaço moderno agora ganhava novas dimensões, enquanto o líder, quase invisível nas sombras digitais, desafiava as autoridades e conquistava corações virtuais. Era noite cerrada quando Lâmpada Negra, em meio à escuridão do sertão, reuniu seu bando para um assalto que transcenderia as fronteiras da realidade. Enquanto os cangaceiros preparavam suas vestes tradicionais, Lâmpada Negra conectava-se ao mundo virtual, revelando seus planos em uma transmissão ao vivo. Uma narrativa se desenrolava diante dos olhos atentos, mesclando o calor do cangaço com a frieza das linhas de código. O alvo era um banco, não apenas de tijolos e concreto, mas de dados e transações eletrônicas. Lâmpada Negra, agora uma sombra digital, liderava o assalto virtual, penetrando nos sistemas com a mesma destreza que seus antepassados penetravam as fazendas isoladas. Seu bando, armado com conhecimentos tecnológicos afiados, era a vanguarda de uma revolução que desafiava as estruturas financeiras estabelecidas. Enquanto os cangaceiros virtuais invadiam Firewalls, Lâmpada Negra lançava uma mensagem desafiadora para as autoridades e para o público. O cangaço não se rende às amarras do passado. Somos as sombras que dançam entre bits, os foras da lei do século XXI. O assalto digital se desenrolava em tempo real, transmitido para uma audiência global. As telas dos espectadores eram iluminadas pelos códigos que dançavam, enquanto a narrativa do cangaço renascido se desdobrava em uma fusão inédita de tradição e tecnologia. A resposta das autoridades não tardou. Equipes especializadas em crimes cibernéticos foram mobilizadas, mas Lâmpada Negra já havia traçado sua rota de fuga através de uma rede complexa de túneis digitais. Os cangaceiros modernos, habilidosos como seus antepassados nas caatingas, escapavam das investidas virtuais das forças da lei. O episódio, com seus 5 minutos de intensidade, deixou o público em suspense e alimentou a chama da curiosidade. Lâmpada Negra, agora mais do que nunca, era uma figura enigmática, uma fusão de passado e presente, desafiando as normas em um mundo onde as sombras digitais escondem tantos segredos quanto as serras e vales do sertão. Enquanto as autoridades cibernéticas se esforçavam para decifrar os rastros digitais deixados por Lâmpada Negra, o líder cangaceiro desapareceu nas entranhas do ciberespaço. Sua lenda crescia, alimentada por memes, discussões acaloradas e teorias conspiratórias que se multiplicavam nas redes sociais. Lâmpada Negra, ciente do impacto de sua narrativa, reapareceu em uma transmissão ao vivo, agora narrando suas ações enquanto navegava pelas vastidões digitais. O sertão, outrora isolado, tornou-se uma metáfora para a nova fronteira que ele explorava, a fronteira do mundo virtual. Seu bando, agora ampliado por adeptos da causa, continuava a desafiar as normas digitais, realizando ataques simbólicos contra instituições que representavam a opressão moderna. Eles se tornaram uma voz dissonante em um coro de insatisfação, um eco que reverberava entre os pichês das telas e os grunhidos das caatingas. Enquanto as forças governamentais se adaptavam às novas táticas do cangaço renascido, um novo capítulo se abria. Lâmpada Negra, em um gesto surpreendente, lançou uma declaração desafiadora,
convocando a população a questionar as estruturas que perpetuavam as desigualdades. O sertão, agora digital e físico, tornou-se um campo de batalha ideológico. O historiador, intrigado com as nuances dessa saga, continuava suas entrevistas, explorando as motivações profundas que impulsionavam Lâmpada Negra. O líder cangaceiro, em uma conversa reveladora, expressou seu desejo de despertar a consciência coletiva, transcendendo as limitações geográficas e temporais. Enquanto a narrativa do cangaço renascido se desdobrava, uma comunidade virtual fervilhante se formava em torno do líder cangaceiro. Fóruns de discussão, blogs e grupos de redes sociais dedicavam-se a decifrar os códigos deixados por Lâmpada Negra, formando uma rede de apoio que ultrapassava fronteiras geográficas. O 5º minuto do episódio chegava ao fim, mas a história de Lâmpada Negra continuava a se desenrolar. O sertão, agora digitalizado, ecoava com a promessa de uma revolução que transcendia as limitações do espaço e do tempo. O cangaço renascido, uma mistura intrigante de tradição e modernidade, tornara-se não apenas uma história, mas uma força viva que desafiava as expectativas e inspirava aqueles que buscavam uma voz contra as sombras da injustiça. O que o futuro reservaria para a Lâmpada Negra e seu bando era uma incógnita que mantinha o público ansioso por mais revelações e reviravoltas nesse épico digital sertanejo. À medida que as notícias sobre o cangaço renascido varriam o país, uma reviravolta inesperada começou a se desenhar no horizonte digital. Lâmpada Negra, sempre um mestre do suspense, anunciou uma revelação que abalaria as estruturas da narrativa que ele próprio havia construído. Em uma transmissão ao vivo, com milhões de espectadores conectados, Lâmpada Negra, agora revelando-se fisicamente em uma locação desconhecida, removeu o chapéu que cobria seu rosto. A surpresa ecoou através das telas, pois o líder cangaceiro revelou sua identidade. Uma mulher corajosa, cujos olhos transmitiam a mistura de resolução e mistério que caracterizava a lenda. O sertão digital explodiu em debates e especulações. Lâmpada Negra, antes um ícone misterioso e ambíguo, tornou-se um símbolo poderoso de que a resistência não conhece limites de gênero. O choque da revelação reverberou em uma sociedade que estava acostumada a enxergar o cangaço através de lentes masculinas. A mulher por trás de Lâmpada Negra, cujo nome real permanecia oculto, explicou sua motivação. Ela buscava não apenas desafiar as estruturas sociais e econômicas, mas também desconstruir estereótipos de gênero arraigados na história do cangaço. Seu gesto tinha a intenção de provocar reflexão e questionamento sobre as percepções arraigadas na sociedade. O episódio de 5 minutos, que começara com um assalto digital, terminava com uma reviravolta que transformava a Lâmpada Negra de uma figura de mistério em um ícone revolucionário. O sertão, agora inundado por debates sobre igualdade de gênero e tradição, provava ser um terreno fértil para as sementes de mudança. Enquanto a notícia se espalhava, o historiador, mais intrigado do que nunca, redirecionava sua pesquisa para compreender não apenas a saga do cangaço renascido, mas também os impactos sociais e culturais dessa revelação. A mulher por trás de Lâmpada Negra, ao desafiar as expectativas, transformava-se em uma figura que transcendia o cangaço, personificando a resistência em todas as suas formas. A lenda de Lâmpada Negra continuava, agora com uma nova camada de complexidade. O sertão, seja real ou digital, tornara-se palco não apenas de assaltos e intrigas, mas de uma revolução que ecoava através do tempo, moldando narrativas e desafiando o status quo. O cangaço renascido, antes um enigma, agora desvendava suas muitas faces,
prometendo uma história ainda mais cativante e cheia de surpresas no próximo capítulo dessa saga única e imprevisível.